Pessoal, bem-vindos de volta ao canal Jonas Lira. Sempre uma honra, um prazer ter você por aqui. Esse é seu canal político, histórico, religioso e um pouco de geopolítica. Então vou te falar uma coisa que nesses meses turbulentos que estamos vivendo politicamente, pode dar como se diz, meu pai usava uma expressão, não me lembro da expressão agora, digamos que pode nos dar uns ares de bonança. Isso era 98 ou 99, eu estava numa aula de geopolítica, então tinha uma professora lourinha, que ela entendia tudo de história e geopolítica. Segundo ela entendia mais ainda de geopolítica. Então eu lembro dessa aula. Eu não lembro de coisas atuais, mas lembro muito de coisas antigas. Ela disse o seguinte: nós que ela dizia, o Brasil, nós nunca seremos Estados Unidos. Nós também nunca seremos completamente miseráveis, porque isso não convém ao mundo. Isso não convém ao mundo, disse ela. Se perceberem que estamos prontos a decolar, vamos usar uma expressão de hoje, cortaram nossas asas. Não nos deixaram crescer muito, porque não é interessante mais um gigante geopolítico no mundo. Não é interessante. Porém, se nos deixarem empobrecer demais, vai faltar commodities para grande parte do mundo. Isso no final dos anos 90, quando o nosso agro ainda nem era tão pujante, ela já tinha essa visão. Então, que isso sirva para a gente se acalmar um pouco. Outra coisa, um inscrito do canal me disse o seguinte, que a cronologia está meio bagunçada. E aí eu concordei com ele. Dei aquela desculpa, por exemplo, tão logo a gente saiba de alguma notícia, a gente tem a necessidade de postá-la, porque todo mundo vai postar. Então, ainda mais eu que sou um canal bem novo, recente, pouquíssimos inscritos, tenho que postar. Mas ele tem a razão dele. Ele tem a razão. Então, nós vamos voltar àquela parte de o passado explica o presente e vislumbra o futuro. Então eu havia parado nos impérios e no sincretismo religioso que havia de império a império, desde o babilônico até o romano. Então no romano, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino, ele cristianizou o império. Cristianizou o império. Só que para agradar a grande maioria, ele usou elementos do paganismo e os fundiu ao cristianismo. Então o cristianismo adquiriu elementos de religiões antigas, como que eu posso dizer para vocês? Estudamos religiões, mas a fundo chamamos de religiões de mistérios, religiões pagãs, né? Eu ainda vou falar de nova era e nova ordem, mas você que é novaerino, com todo respeito, não tem problema algum, simplesmente está acontecendo e nós não podemos negar. Então havia parado ali, no Império Romano,
houve esse sincretismo e todo o mundo, digamos, moderno da época passou a ser, entre aspas, cristão. Entre aspas. No coração das pessoas, não. Lembre-se que aqui eu estou falando de história e religião. Tudo junto, por isso não confunda. Então, depois do fim do Império Romano, do Ocidente, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, o Império Otomano, que havia sido fundado por Osman, lá por volta dos anos 1200 a 1300, alguma coisa. Nesses tempos aí, Osman fundou o Império Otomano. Ele reuniu todas as tribos turcas, assim como Temujin, que você também conhece como Gengis Khan, fez com o Império Mongol. Então, esse império, que já vivia, os turcos já viviam em briga com os bizantinos, que, se não me falha a memória, seriam hoje os italianos ou os gregos. O certo é que, por curiosidade histórica, você pode anotar duas aí. Gregos e turcos não se gostam, franceses e ingleses não se gostam, historicamente, por brigas que tiveram. Então, acabado esse Império Romano do Ocidente, nós entramos na Idade Média. A Idade Média vai ser fácil você visualizar. A gente viu muito isso. A época do feudalismo, em que os senhores feudais, cada um comandava seu feudo, tinha seus próprios aldeões, seus camponeses, sua moeda, suas próprias leis. Então, essa Idade Média, alguns chamam de Idade das Trevas, por dizerem que, nesse tempo, o romanismo escondeu o conhecimento do povo, deixou o povo, então, com pouco conhecimento. Rita, deixou o povo com pouco conhecimento. Então, dessa Idade Média, ela durou até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Então, dessa Idade Média, nós vimos que surgiu a classe burguesa. Quando o pessoal do feudalismo viu que havia um excedente no que eles plantavam, eles começaram a vender. Eles começaram a comerciar. O pessoal que vivia em volta dos burgos. Então, daí se vem a burguesia. Então, surgiu-se uma nova classe. Havia, os nobres, havia vassalagem, a suzerania, em que eram todos mais ou menos equivalentes, e os camponeses burgueses, que eram a classe mais baixa. Porém, eles, com esse excedente de produção que passou a haver das suas plantações e havendo uma comunicação maior com outras partes, eles passaram a comerciar entre eles e criou-se, então, uma classe burguesa. Até hoje usa-se muito esse termo, A burguesia seria hoje o que seria... Seria hoje o que seria? Não, ficou ruim, Seria hoje algo como a nossa classe média alta. Creio que seria analogamente algo desse tipo.